Fala meus amigos e minhas amigas, aqui é o Herbert Almeida. Eu estou chegando nesse vídeo para fazer um breve comentário sobre a nova decisão do STF a respeito da delegação do poder de polícia. Se você ainda não está sabendo, fique sabendo que esse tópico sofreu uma alteração substancial nessa semana com a nova decisão do STF fixada em tese de repercussão geral. E eu sempre falo que quando a gente tem repercussão geral, nós temos que ficar atentos porque esse tema se torna relevante para fins de questões de prova. Até então, nós entendíamos que em relação à delegação do poder de polícia, quando a gente falava de entidades de direito privado, o posicionamento que se tira é o seguinte: nós temos que separar o poder de polícia em ordem ou consentimento, em ordem ou legislação de polícia, melhor dizendo, consentimento, fiscalização e sanção. Nós sabemos que essas 4 etapas poderiam ser atribuídas às entidades administrativas de direito público, lógico que com algumas ressalvas que não convém a gente debater aqui. Porém, em relação às entidades de direito privado, nós tínhamos o seguinte posicionamento: é possível você atribuir às entidades administrativas de direito privado o exercício das atividades de consentimento e de fiscalização. Por outro lado, não seria possível fazer a atribuição da ordem e também da sanção de polícia. Isso é uma tese do STJ que trata desse ciclo do poder de polícia. Só lembrando, né? Ordem ou legislação é quando você estabelece normas. Consentimento é quando você faz um controle prévio, como, por exemplo, por meio da expedição de um licenciamento ou de um alvará de funcionamento. Já a fiscalização é a própria atividade de controle. Se eu pegar uma atividade de trânsito, quando você coloca lá um equipamento para monitorar a velocidade, chamadas de lombadas eletrônicas aqui na minha região, você faz a fiscalização. E a sanção é a aplicação de penalidades, como, por exemplo, a aplicação de uma multa. Então, você poderia delegar para as entidades administrativas de direito privado o consentimento à fiscalização, mas não podia a sanção. O que o STF mudou? Ele passou a interpretar que também é possível fazer a sanção, a delegação da sanção de polícia. Eu vou no quadro para já fazer com vocês a leitura da tese que foi fixada, porque isso aqui que é importante para a gente, para fins de questões de prova. Olha o que o STF disse. É constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Eu vou detalhar alguns pontos dessa decisão. Primeiro ponto. Essa delegação aqui ela tem que ocorrer por intermédio de lei. O STF diz que tem que ser uma lei, e aqui quando a gente fala lei, é lei no seu sentido formal, é lei propriamente dita. Você vai ter que ter uma participação do Poder Legislativo instituindo as regras para a delegação desse poder de polícia nessas condições. Segundo requisito que o STF colocou é que essa pessoa de direito privado ela tem que ser uma integrante da administração pública. Quer dizer, então, que eu tenho que estar falando de uma entidade administrativa. Isso significa dizer que no debate do STF não se discutiu se é possível delegar o poder de polícia a particulares. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre qual a interpretação que você deve ter sobre esse tópico em questões de prova. Então aqui, quando eu falo entidade de direito privado, eu estou falando de entidade de direito privado integrante da administração pública. É uma entidade administrativa, como por exemplo uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Eu não estou falando, e o STF não fixou tese, não admitiu a delegação para particulares. Então, particular não está englobado nessa decisão do STF. Isso é muito importante para a gente. Segundo ponto, eles colocam o seguinte: capital majoritariamente público. Quando nós falamos de capital majoritariamente público, é porque a gente quer dizer que tem que ter participação do Estado, e o Estado tem que ser o controlador dessa entidade. Isso aqui aconteceu porque o STF estava debatendo um caso de uma sociedade de economia mista. E a gente sabe que sociedade de economia mista tem capital público com capital privado. Então, por isso que eles falaram capital majoritariamente público. Só que isso aqui não significa que eu não estou falando, que eu não estou incluindo na discussão as empresas públicas. Pode ser tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista, tá? Então, o que o STF está falando? Que você pode delegar o poder de polícia para uma entidade administrativa de direito privado. Pode ser uma empresa pública, pode ser uma sociedade de economia mista. E, no meu ponto de vista, nada impede que pudesse ser até mesmo uma fundação pública de direito privado. Afinal de contas, se eu posso empresa estatal, por que não uma fundação pública? Porém, aqui a gente está falando especificamente de uma sociedade de economia mista, mas você pode tranquilamente utilizar o termo empresas estatais ou pode até mesmo falar de empresa pública, até porque todos os argumentos do voto do ministro Fux, que foi quem emitiu o voto vencedor, ele fala
argumentos que englobam as empresas estatais de forma mais genérica. Último requisito: a atividade prestada tem que ser uma atividade de prestação de serviço público em regime não concorrencial. Quer dizer, então, que nessa possibilidade de delegação eu não estou abrangendo uma empresa estatal que explore a atividade econômica. Então, olha só, primeiro, eu não estou abrangendo entidade privada particular que não faz parte da administração. Segundo, tem que ser apenas prestadora de serviço público. A empresa estatal não pode ser exploradora de atividade econômica. Tem essa questão do conceito do que seria prestadora de serviço público em regime não concorrencial. O STF vem utilizando muito isso. Isso aqui remete muito a uma ideia de monopólio, mas não é necessariamente aquele monopólio constitucional, mas apenas num sentido em que a entidade está prestando um serviço sem concorrer com a iniciativa privada. O exemplo do caso discutido no STF era da BH Trans, que é uma empresa estatal de Minas Gerais que atua na área de trânsito. E nessa atividade ela não está competindo, concorrendo com entidades da iniciativa privada. Esse é o sentido de não concorrencial. Algumas situações parecidas com essa, mas não necessariamente sob o poder de polícia, o STF tratou, por exemplo, de uma empresa que tratava da prestação de serviço público de tratamento de água. Ela não estava concorrendo com outras empresas quando ela prestava aquela atividade. Então, o não concorrencial não é necessariamente aquele monopólio constitucional em que só o Estado poderia atuar, mas no sentido em que o Estado presta um serviço público sem estar, naquele caso, concorrendo com outras empresas. Esse é o ponto que você tem que guardar. Vamos simplificar? Vamos resumir aqui? A delegação tem que ser feita por lei, tem que ser uma entidade integrante da administração pública, então não pode ser particular. Ela tem que ter o capital majoritariamente detido pelo poder público, mas nada impede que seja exclusivamente do poder público. Ela tem que ser prestadora de serviço público, ou seja, não pode ser exploradora de atividade econômica. Para ficar mais redondo, tem que ser prestadora de serviço público em regime não concorrencial. Professor, mas assim, eu fico com algumas dúvidas a respeito dessa situação do ciclo do poder de polícia, porque é o seguinte, eu sabia que tinha um posicionamento do STJ e um do STF. Qual que eu vou adotar a partir de agora em questão de prova? Eu recomendo que você siga esse posicionamento que eu acabei de falar. Na tese, ou no voto, melhor dizendo, o ministro Luiz Fux ele fala então que o que não pode delegar é a ordem de polícia, mas consentimento, fiscalização e sanção de polícia são passíveis de delegação. Mas olha só, tem que ser entidade administrativa, o que significa que ela faz parte da administração pública, ela não pode ser exploradora de atividade econômica, porque se ela for exploradora de atividade econômica, ela não entra nesse conceito. Mas em relação aos particulares, particular pode ou não exercer o poder de polícia? Olha, nesse caso o STF não discutiu. Eu acredito que esse tema, como já é comum, ele não vai aparecer em questões de prova. Normalmente a gente costuma entender que você pode atribuir a particulares atividades acessórias, materiais, como por exemplo, realizar a manutenção de um equipamento, imprimir formulários, tirar fotos, entre outras medidas. Agora, delegar o poder de polícia propriamente dito não é possível fazer a particulares, pelo menos por hora. E a gente tem que sempre tomar cuidado, porque a gente não sabe o que pode aparecer na sua questão de prova em relação a isso. Mas a tese do STF estava falando de empresa estatal. Quanto aos particulares, ele não disse nem que pode e nem que não pode. Então, por enquanto, a gente costuma entender naquela ideia. Olha, o que é próprio, típico de Estado, não pode ser exercido por particular. O particular pode exercer atividades acessórias, de apoio, etc. e tal. Mas o poder de polícia propriamente dito, por enquanto, ainda não. Mas sempre é importante você fazer uma leitura do contexto da sua questão. Com isso, a gente dá mais um passo sobre esse tópico. Nós vamos, logicamente, aguardar um pouquinho mais para verificar como que esse tema vai começar a aparecer em questões de prova, mas eu sempre recomendo, simplifique a sua vida, não fique pensando, o STJ diz isso, o STF diz aquilo, não sei quem lá diz aquilo lá. A partir de agora, eu acredito fortemente que as questões de prova vão seguir o posicionamento do STF. Então, o poder de polícia, em toda a sua plenitude, pode ser exercido pela administração direta ou pelas entidades administrativas de direito público, como, por exemplo, as autarquias, com alguns detalhes. Em relação às entidades administrativas de direito privado, elas podem exercer consentimento, fiscalização e sanção de polícia. E particulares podem exercer atividades materiais, de apoio, acessórias, e não propriamente o poder de polícia. Mas, nesse último caso, você tem que ficar atento no contexto da questão, para saber mais ou menos a linha que a banca está querendo. Com isso, a gente termina de debater mais um tema. É lógico que nós vamos aprender ainda muito sobre isso, mas se você gostou aqui desse vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e vem com a gente que nós vamos